da banda, o que era. Essa é sempre a conexão com o rock and roll e as drogas, assim é como essa é a narrativa, sim, era assim nos primeiros dias do Pink Floyd. Não era realmente relevante. Quer dizer, durante o tempo em que eu fumava haxixe todos os dias era 1971 e 70, então é pré-lado negro, é quando estávamos fazendo medalhas, então são ecos e ele, mas eu não acho que não tinha, eu não pense que isso interferiu na minha crescente carreira de escritor, se preferir, quando eu estava começando a escrever canções porque Sid enlouqueceu em 1967. 67. E então, aos 69, ele não estava mais, não o víamos mais. Ele desapareceu completamente. E isso foi por causa do LSD? Ou foi? Não, eu não penso assim. Mas você sabe, essa é a narrativa, certo? Sim, essa é a narrativa ou uma das narrativas. Pode ser porque ele estava se misturando com pessoas que tomavam ácido regularmente, eu acho, em 67. E tenho certeza que ele fez muito disso. Ele estava à beira do que poderia ser chamado de esquizofrenia na época. Acho que sim, provavelmente. Muitas coisas que ele estava dizendo, e foi bem no começo de nós conseguirmos nosso primeiro disco em qualquer parada, que foi na Elaine, não, foi depois na Elaine, foi quando Se Emily Play saiu e estávamos começando para fazer programas de TV na Inglaterra. Ele foi muito estranho. Eu me lembro dele no Top of the Pops no camarim um dia. Ele tinha o cabelo um pouco parecido com aquele quadro na parede e depois parecia preocupado e um pouco assustado e depois dizia, John Lennon não precisa fazer isso, o que era meio maluco. Isso foi como 3/4 da carreira dos Beatles, porque eles só tinham uma década realmente. Ele tinha dúvidas sobre estar em um show de música pop. Ele disse, é para isso que trabalhamos nos últimos 4 ou 5 anos, para estar no topo e ganhar algumas libras. Sabe, anima-te rapaz, vamos em frente. Mas ele nunca se recuperou daquele momento em diante, na verdade. Ele escreveu mais algumas canções, mas nada de real. E ele foi ficando cada vez mais desapegado até ficar completamente maluco e sem fazer sentido. E nós fizemos, quer dizer, eu fiz muitas tentativas para descobrir o que estava errado e envolver a família dele. Você sabe, ele tinha irmãos mais velhos para quem eu ligava e dizia, ei, há algo muito errado com Roger, como eles o chamavam, porque ele não era, seu nome era Roger Barré, não Sid Barré. Eu disse, ele não está bem, eu acho. E um dos irmãos realmente veio a Londres e foi vê-lo e me ligou e disse que ele está bem, você sabe, ele teve alguns momentos difíceis, mas na verdade está bem. E eu disse, Alan, ele não é, acredite em mim, eu moro com ele, você sabe. De qualquer forma, tentamos levá-lo a um psiquiatra em várias ocasiões, mas ele nunca entrava. E então ficou cada vez mais estranho. Como de que maneira estranha? Como que foi? Incomunicável, sem fazer o menor sentido. Não fazendo nenhum. É como se eu realmente mencionasse um dos períodos. Um dos momentos está no show porque é apenas quando tocamos queria que você estivesse aqui e eu queria que ele estivesse aqui e quero dizer que ele é parte do que essas músicas falam e brilham em você. Diamante Louco é completamente sobre Sid, mas eu contei a história em texto no show e diz, nós estivemos em uma reunião no Capitol Tower em Los Angeles e Sid e eu estávamos andando na rua depois disso e paramos no semáforo em Hollywood e vai em Hollywood Boulevard e Vine Street em Los Angeles e ele olhou para mim e sorriu e disse é bom aqui em Las Vegas, não é? Bem, nós estávamos em LA então ele já não tinha ideia de onde ele estava mesmo assim. Mas então ele, eu digo na coisa, você vai ver no show, diz, então seu rosto escureceu e ele olhou para o chão e cuspiu uma palavra, gente. E isso meio que encapsular como era. Nada fazia sentido. Desarticulado. Em branco, desarticulado, você sabe.
E lá éramos todos jovens, todos muito jovens, tentando abrir nosso caminho. E nessa época, David já entrou na banda para tocar guitarra porque Sid não tocava. Não estou dizendo que ele não poderia, bem, ele realmente não poderia porque nós dois fizemos seus discos solo com ele, ajudamos a produzir seus discos solo depois desse ponto. E foi meio desconexo e difícil fazer com que ele fizesse qualquer coisa. Ele continuou a se deteriorar ainda mais depois disso? Sim, e então ele foi para casa morar em Cambridge e viveu uma vida muito solitária agora. Falei com sua irmã Rosemary depois disso e acho que faz algum sentido, sabe, ir visitá-lo? Não, não faça isso. E ela me disse que eu disse por que não e ela disse bem, ele fica muito agitado e chateado se ele se lembra do que aconteceu antes, seja lá o que for. Ele não gosta disso. Ele não quer ver as pessoas de seu passado. Ele prefere ficar sozinho. E costumava pintar um pouco e viver sozinho em Cambridge até morrer, aos 60 anos. Uau! Então eu não sei mais o que dizer sobre isso realmente. Foi trágico, obviamente. E, no entanto, aqueles de nós que estavam no Pink Floyd na época também experimentaram isso como uma ameaça existencial. Foda-me, o que vamos fazer? Ele escreve as canções sangrentas. Bem, eu escrevi cerca de 20% deles antes. Mas eles não eram nada. As músicas dos Seeds eram as coisas que eram diferentes. Eles tinham aquele estranho romantismo inglês sobre eles. Eles eram lindos. Eu tenho um barco, você pode andar nele se quiser. Tem uma cesta, uma campainha que toca e coisas que a deixam bonita. Eu daria a você se pudesse, mas peguei emprestado. Isso é tão peculiar em termos de seu medidor, a maneira como a letra se liga tanto à melodia quanto à fórmula de compasso e ao andamento da coisa é notável. E não foi só. Você sabe, havia muitas pequenas canções peculiares como essa, todas em uma tradição romântica muito inglesa e tudo mais. Então, como poderíamos sobreviver? Se o cara escreve as músicas e a banda enlouquece, você está basicamente ferrado, a menos que outra pessoa comece a compor. Felizmente eu fiz. Eu comecei a escrever. Não quero ir porque ele foi uma grande perda. E eu o amava.